Olá, pessoal! Tá começando mais um Unicast, podcast aqui da Unifev. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, UniAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade. Nossos convidados mais que especiais aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aqui no Unicast, cada um se apresenta. Eu quero dar boas-vindas primeiro aos convidados. Vamos começar por você, Vanessa, se apresenta para o pessoal que está em casa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para a gente, assim, é um prazer muito grande vir aqui mais uma vez, né, e falar de um projeto tão rico, né? Meu nome é Vanessa, eu sou a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social aqui da instituição e também coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Muito bom. Professor Ricardo, que já é conhecido dos nossos jornais, também dá aula no projeto, né, professor? Se apresenta para o pessoal. Um prazer estar aqui. Prazer. Né? Ainda mais nessa bancada tão bonita. Então, meu nome é Ricardo, eu sou fisioterapeuta e eu sou professor já na Unifev há 22 anos. E também fãzaço do UniAT. E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a me envolver mais diretamente, né? Não só a mim, quanto os meus alunos do curso de fisioterapia. E aí foi uma paixão à primeira vista. Nós já estamos com 3 anos já próximos, né? Então está sendo um prazer muito grande. Ah, muito bom. Bem-vindo mais uma vez, professor. E o Jorge, que é nosso convidado especial de hoje. Seu Jorge, se apresenta para o pessoal. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. É uma satisfação imensa pelo convite aqui. Eu também sou uma pessoa assim que fez deslumbrado quando conheci o programa UniAT, que só me enriquece. E tenho essa grande satisfação de estar aqui nesse programa agora, assim, que bem me enriquece muito, 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 muito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por vir aqui. Conta pra gente quando que o senhor começou a frequentar a UniAT, seu Jorge. Como o senhor ficou sabendo? Eu sou sul-mato-grossense. Vim aleatoriamente vim para lá em Votuporanga em 2018. Em agosto de 2018, cheguei em Votuporanga. Ao subir a primeira rua que eu subi, passei no portão da UniAT, da Unifeb, lá perto da rodoviária. Parei, olhei e disse assim, um dia eu vou ser, talvez, paciente, aluno, funcionário desta instituição. Fiquei admirando. Realmente isso aconteceu assim de uma forma muito significativa na minha vida. Passei, olhei e fui embora. Passou tempo. Agora em 2023, precisei de buscar acolhimento e fui parar no Lar São Vicente de Paulo. E lá conheci uma psicóloga formada pela Unifeb, a Aline. Né? E aí vim parar com programação delas, né, de que tem lá na casa para oferecer para gente residente lá. Uma delas é oferecer o programa UniAT. Quando eu vim parar no UniAT no semestre passado, eu e mais 5, 6 pessoas... E fiquei maravilhado com o programa do UniAT, de ser um programa voltado assim, muito específico para a terceira idade, o conteúdo dela, a maneira de ser tratado. Achei maravilha. Até hoje eu falo muito com todas as pessoas. Eu tenho uma irmã no Mato Grosso do Sul que fiquei 40 anos sem me comunicar com ela. E quando eu contei para ela sobre isso, ela falou assim, que maravilha, preciso ir para o estado de São Paulo, então. Muito obrigado. Seu Jorge, de onde que o senhor é em Mato Grosso do Sul? Sou de Porto Murtinho. Ah, eu já morei em Mato Grosso do Sul, mas em Campo Grande. Um beijo para todo mundo de lá. Isso mesmo. O senhor já tinha frequentado uma universidade, entrado numa universidade antes? Que pergunta, muito, muito cabível até a pergunta, porque eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu vim aqui. Eu posso falar assim, sou filho de camponês, tenho um estudo, uma escolaridade que eu tinha, não passava do fundamental. E quando eu cheguei aqui em Votuporanga, por A ou B, lá na primeira casa que eu fui acolhido, pensei em fazer um curso pelo Senac. E aí precisei de comprovante de escolaridade, fui atrás, e até chegar o convite para vir para a UniAT. E então me senti assim, que maravilha que é, né? Quando já se pensa, hoje eu pensei antes de vir para cá, fiquei pensando assim, penso que todo ser humano ao chegar aos 60, 70 anos, a maioria absoluta de nós dessa fase agora, a nossa formação de escolaridade sempre é de nível menor do que a maioria absoluta. Naquela época, né? E paramos e pensamos assim, o que eu fiz até agora? O que eu não fiz? E o que eu fiz tudo errado, né? O que eu posso fazer agora?
E por isso, por esse olhar, eu vejo a Uniate ser um programa que deveria ser imitado por todas as instituições, porque faz com que eu veja e penso que todos nós que entendemos o objetivo da Uniate é fazer-nos perceber quão importante é o conhecimento, adquirir conhecimento, né? E ver o que é o propósito do conhecimento no ser humano, né? Eu penso que há tempo atrás, ou até muitos até agora, pensamos assim, uma formação acadêmica é para adquirir posses, posição social. E hoje eu vejo assim que conhecimento verdadeiro é para adquirir qualidade de vida, uma posição diferenciada diante de qualquer situação na vida. Isso me enriquece muito, muito, é um motivo assim, de que eu admiro muito, muito, muito mesmo o programa Uniate. Né? É muito enriquecedor, ele proporciona uma infinidade de coisas. Fiquei pensando nas primeiras aulas que eu tive no Uniate, a segunda foi a do professor Ricardo aqui, que ele colocou três principais importâncias que o ser humano precisa ter na vida, e uma delas é o relacionamento social, né? E que a Uniate proporciona isso para a gente, nos enriquece, fortalece vínculos, novos vínculos, é muito rico, muito rico. Eu admiro muito. Que bom que o senhor está aqui para poder dar esse depoimento para a gente. E com prazer, e eu penso assim que isso poderia ser levado muito, muito mais a ser divulgado. Eu falo muito sobre a Uniate e o trabalho voltado de Votuporanga para a terceira idade. Eu vejo muito enriquecido isso, né? Lá onde eu estou, na casa, lá onde eu estou, o programa que vem sendo aplicado. E eu comentei até com a Aline, que é formada pela Unifeb, né? E falei para ela assim, quando me convidaram para isso, eu falei para ela, como as coisas acontecem, né? Lá na chegada, lá no portão da Unifeb, eu falei isso. Depois passam uns anos, eu venho aqui, quem me recebe, quem me acolhe, assim, que eu sou acolhido lá de uma forma muito, muito rica. Infelizmente, nem todos olhamos com o mesmo olhar as coisas que nos oferecem, né? Mas, assim, a Aline, formada pela Unifeb, me levou na Unifeb, conheci a Vanessa, né? E se fala, eu fui sempre muito bem acolhido em todos os lugares aqui na cidade. Então, eu acho, assim, uma das coisas mais ricas que aconteceu e vem acontecendo na minha vida, é ter participado, ter conhecido esse programa, está sendo acolhido por vocês, por exemplo, esse programa agora. Me sinto muito, muito lisonjeado, assim, privilegiado de vir aqui participar desse programa agora. Muito obrigado mesmo. E a gente se sente lisonjeado de ter o senhor aqui e poder contar um pouquinho sobre isso. Vamos explicar um pouquinho o que é o Uniate? Para quem não conhece, está ouvindo o seu Jorge falar, também quer conhecer. Conta um pouquinho para a gente, Vanessa. Bom, a Uniate, né, é uma universidade aberta para a terceira idade, onde a gente tem vários encontros durante o semestre, né? E aí nós contamos com a participação de vários cursos, né? Então, toda semana a gente tem um tema específico e esse tema é tratado com os idosos de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena, para que eles realmente compreendam o que é o processo, o objetivo daquela aula naquele exato momento. E o que acontece dentro da Uniate, né? É uma transformação realmente, né, não só dos que vêm participar aqui, mas das pessoas que são parceiras nossas, né? O professor Ricardo com certeza vai contar essa experiência e para nós, assim, é um momento muito mágico, é um momento transformador, onde nós conseguimos entender um pouquinho da experiência desses idosos, né, um pouquinho desse convívio, né, dessa troca de experiência fantástica, do qual também eles trazem uma bagagem da vida deles. Então, assim, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, a Uniate, né, ela vem proporcionar, né, não só uma qualidade de vida, né, mas também trocas de conhecimento, um respeito mútuo, principalmente, né, uma valorização, né, de uma população que hoje, né, é muito valiosa para nós, né? Nós sabemos da importância que eles têm dentro do nosso contexto. E a Unifeb abraça essa causa, né, há muitos anos, né, e eu à frente desse projeto, né, eu, assim, me sinto muito feliz e sempre me emociono muito, né, toda quinta-feira, porque eles me renovam, né? Eu falo para eles, né, sinto o carinho, o abraço, nossa, uma energia maravilhosa e que isso me fortalece a cada dia,
né, para cuidar realmente com muito carinho desse projeto que é feito pela instituição. Muito bom. Professor Ricardo, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, o quanto a população idosa vem crescendo e o quanto é importante trabalhar projetos como esse que valorizem essa pessoa, né? E aí eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre esses 3 pilares que o senhor apresentou para a aula. O quanto é importante isso para a vida do idoso? Quando nós falamos de qualidade de vida, as pessoas também imaginam a questão da longevidade. Mas ter longevidade e não ter qualidade nessa longevidade não vai fazer sentido. Então a gente sempre coloca alguns pilares que são fundamentais. A qualidade de vida se vê principalmente pelos meus hábitos de vida. Eu tenho que mudar hábitos e transformá-los. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está ligado à prevenção de doenças. Então, a primeira coisa que a gente pensa é como é que eu posso mudar hábitos para garantir essa melhor qualidade e conseguir uma longevidade com qualidade. Segundo aspecto é inter-relação, a relação pessoal. Eu tenho que ter relações de qualidade. E aí a terceira idade, eles nos ensinam muito com relação a isso, porque eles fazem parte de uma geração que é a geração que colocava cadeira lá na calçada, é a geração que ficava preocupada com o vizinho, é a geração que ficava preocupada com o que acontecia com os filhos dos vizinhos. Então isso é uma característica nossa do interior e a terceira idade ela nos ensina constantemente com relação a isso. E o terceiro pilar é a espiritualidade. Nós temos que entender essa relação da espiritualidade em todos os sentidos. Não só o fato de eu ter uma religião ou não, mas a questão da religiosidade está ligado à espiritualidade. Como é que eu me relaciono com o ambiente, como é que eu me relaciono com a minha essência. Não é? Se eu, por exemplo, fui músico lá na minha infância ou na minha juventude, por que eu não resgato isso? Isso é espiritualidade. Se eu faço um papel, por exemplo, de cuidador, ok, eu sou cuidador, mas vem cá, será que eu não posso também, nesse grupo que eu sou cuidador, estimular a pintura, o artesanato, ou seja, a manualidade na arte? Isso é espiritualidade. Então, todos esses relacionamentos, quando eu faço esse tripé, eu melhoro muito minha condição de vida. E aí eu levei isso para a aula da Uniate. Inclusive, o nosso próximo encontro vai ser sobre espiritualidade, né? Que eu amo esse tema. Esse tema, ele resgata a humanização da área de saúde. E hoje, nós temos um grande número de idosos no nosso meio. Nós vamos chegar a 30% de idosos rapidamente no Brasil. Nós estamos com essa meta de até 2030, e nós somos 24, nós vamos alcançar 30% da população brasileira idosa. E nós tivemos um salto entre 2010 e 2022, um salto de 54% das pessoas com mais de 65 anos. Então nós estamos falando realmente de uma mudança da pirâmide de qualidade nossa, né, nessa pirâmide demográfica nossa, e que está dizendo o seguinte, olha, nós vamos precisar aprender a lidar, a colaborar e a acolher a terceira idade, porque ela ainda é produtiva. Inclusive, nós aprendemos com muitas sociedades do passado que os idosos são produtivos e apresentam muita experiência de vida para nos ajudar. E aí o que está acontecendo hoje, Flávia? Você vê muitas famílias em que os idosos são os que estão mantendo aquela família financeiramente. Em logísticas, por exemplo, hoje muitos casais acabam tendo filhos, fazendo assim, olha, a gente tem pai e mãe que pode nos ajudar na logística do filho. Aquela rede de apoio. Inclusive, um beijo para minha mãe e para meu pai, que meu pequenininho tá lá. Se não fosse eles, eu não teria talvez nem a coragem de ter filho. E essa rede de apoio, ela pode ser utilizada em muitos programas. E outra coisa, o poder público vai precisar ficar muito atento, Vanessa, muito atento. Porque nós estamos falando de uma melhora de qualidade de vida, mas que tem o suporte do poder público na área de saúde, na área jurídica. A gente pode falar um pouco mais disso, mas o idoso precisa de um amparo jurídico, porque às vezes ele sofre violência. Não violência física, mas quando nós, por exemplo, nós não temos acessibilidade a
às lojas, ao comércio, nas calçadas. Isso é uma falta de respeito ao idoso. Ou seja, a gente precisa ter cuidado de acessibilidade. Nós estamos falando de inclusão. E é uma forma que o idoso precisa ser respeitado. Outros aspectos assim que o poder público vai ter que se adaptar. Muitos idosos não conseguem os deslocamentos, o ir e vir. Mas ele está na casa dele com seus 80 anos, tem uma artrose de joelho, para ele é difícil se deslocar. Então o que vai acontecer? Ele tem os mesmos direitos. Então alguém vai ter que ir na casa dele para que ele tenha, por exemplo, um censo. Não é? Acesso à saúde. Acesso à saúde, exatamente, né? Um agente de saúde. Um agente de saúde melhor capacitado para isso. Ou seja, o sistema público ele vai precisar se adaptar em vários aspectos. E eu tenho certeza que o judiciário já está vendo isso com um pouquinho mais, um olhar um pouquinho mais específico. Então, assim, estamos hoje envelhecendo. Mas, claro, se a gente falar da média de idade da população, a maior população brasileira está na média entre 30 e 35 anos. Alguns países têm a média mais nova. Então, a gente, ao longo desses últimos 10 anos, envelhecemos, ok? Mas nós estamos aumentando a qualidade da medicina, a qualidade do sistema de saúde, então nós vamos envelhecer. Eu tenho uma informação muito interessante para o nosso público, né? E essa informação vem de um geriatra da cidade, Dr. Luciano Melo, fantástico. Ele diz o seguinte, que uma vez na semana entra um centenário no consultório dele. Olha só. E aí esse centenário é trazido pelo filho, que tem 80 anos. Mais ou menos aí, tá nos 70, 80. Ok? Então nós temos, na verdade, a terceira idade acompanhando a quarta idade. E essa quarta idade, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é muito comum. Então nós vamos ter que nos adaptar, porque o brasileiro vive bem, é feliz. O brasileiro é feliz, o brasileiro do abraço, o brasileiro do aconchego. E a gente vai ver muitos idosos cada vez com mais longevidade. E se tudo correr bem, vários exemplos da Uniat serem distribuídos, né? Nós vamos ter mais ainda a qualidade desses idosos. Muito bom. Seu Jorge, falando em qualidade, em acolhimento, o senhor falou isso, que foi muito bem acolhido aqui em Votuporanga. Sim. O quanto essa relação social, de ter amigos, de ter com quem conversar, de aprender uma coisa diferente, o quanto isso é importante para a autoestima do idoso? Muito. É o essencial, eu penso assim. Para mim, pessoalmente, desperta um outro leque, uma visão de vida, de querer voltar a estudar, de querer voltar a me arrumar, de me vestir, de participar do convívio social. Eu cheguei em Votuporanga com 50 quilos. 50 quilos? Com cabelo e barba gigante. É uma história bem impactante lá para trás. Mas assim, o que eu quero assim, especificar assim, quanto fui acolhido bem aqui na cidade, inicialmente por uma casa que tem aqui o Irmãos Emaús. Logo depois eu, na área de educação, eu fui procurar ajuda, fui acolhido em todos os lugares, até chegar a precisar novamente de um suporte de ajuda, onde fui direcionado por Lar São Vicente de Paulo, onde estou hoje há mais de um ano e pouco, e onde lá eu encontro assim, uma acolhida muito, muito linda por todo o pessoal, pela equipe de trabalho, pela coordenação, né? Há muito a se melhorar, porém já é muito rico. E ele comentou, o professor Ricardo comentou da dificuldade do homem se cuidar, e a gente é mais relaxado em se cuidar, e não vemos assim tudo que tem de disponibilidade. Lá nós temos sala de fisioterapia, academia ao ar livre, temos nutricionista, e mesmo assim nos motivamos a querer viver, né? A olhar isso tudo e receber isso e aproveitar disso, né? Você comentou dos seus pais, por exemplo. Hoje eu vejo muito isso, as pessoas falando assim, vamos ter um filho, mas sequer nós temos os nossos pais perto, como é que vamos ter um filho? Que a mãe, você comentou. É verdade, muita gente pensa isso, né? E essa acolhida, de toda a sociedade aqui de Votuporanga, para mim é muito rica e que não se encontra em qualquer lugar, né? Em todas as cidades, em todos os meios sociais, né? O respeito que o Dr. Ricardo aqui
comentou da viabilidade de ir e vir, né, em todos os sentidos. Eu sei que eu me sinto muito bem acolhido e me motiva muito a viver muito mais. Hoje, quando eu falei aqui da maneira que cheguei em Votuporanga, hoje ficou muito para trás. Hoje eu tenho uma visão assim, de querer viver, de querer participar, de querer contagiar as pessoas com a vida, né? Hoje eu falo assim, de maneira simples, posso viver muito bem, principalmente na simplicidade mesmo, né? De poder viver e falar, a vida é isso, é viver, não é ter, nem é parecer, e sim ser, né? Ser um ser humano simples, mas vivo, feliz, contagiando pessoas com atitudes vencedoras, criativas. Eu vejo muito isso e me acho muito bem acolhido, tanto onde estou como aqui, principalmente na Unifeb agora. Eu falo muito disso para todo mundo. No meu convívio aqui, lá na casa, as pessoas que me visitam, por telefone, lá para o Mato Grosso do Sul, eu falo para eles assim, eu estou num lugar acolhido com um suporte que tem isso. Estou frequentando uma universidade que tem um programa assim. Mas como é que funciona isso? Né? Então isso enriquece muito. Muito obrigado, Unifeb, por essa iniciativa, a vocês, ao professor Ricardo, a Vanessa, a Unifeb em si, por ter essa graça de criar esse programa. E que eu falo e repito muitas vezes, que deve ser imitado por todas as instituições, né? Incluir os pais, os avós, seja lá qual for a menor instituição de ensino que seja, mas incluir as pessoas da terceira idade, eu penso e tenho certeza que só enriquecerá, tanto a instituição como as pessoas que estão se formando. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Com certeza, Vanessa, a história do Jorge é muito bonita, mas a gente vê muitas histórias também parecidas com isso. Eu vi idosos ali de 80 anos, que frequentam há vários anos, que talvez é a única oportunidade que tem de ter um convívio, ou mora sozinho, ou quase não tem acesso à família. Conta um pouquinho, eu sei que cada dia é uma história mais bonita, né, que vocês vivem ali. Sim, nós temos mesmo várias idosas, né, que já estão aqui no projeto há mais de 20 anos, né, e que contam, assim, às vezes eu cheguei, né, e falaram, nossa, agora é uma nova coordenadora, né, você não tem noção do tempo que faz que eu estou aqui. Eu falo, que bom, que coisa boa, né, nós vamos aprender junto, nós vamos transformar aqui, né, nós vamos contar histórias diferentes. Então, assim, são vários idosos, né, com a sua bagagem que chega até a nós, né, e muitas vezes, Flávio, o que é muito complicado para nós é tentar acolher o máximo de idoso possível aqui dentro. Eu sei que é concorrido, né? É muito concorrido, né? Hoje nós estávamos... no início de 2023, nós começamos com 50 vagas, nós estávamos num ambiente menor, no laboratório de pedagogia, e começou a ficar muito apertado, né? E aí chega a colega que fala, não, mas você precisa deixar a minha vizinha vir, ela não está bem, ela está com depressão, por favor. E eu falo, vem, pode vir. Aí a outra, não, mas você precisa deixar a minha cunhada vir. Então, assim... sempre a gente procura acolher todos, né? Mesmo que esteja apertada a sala, mesmo que nós damos um jeitinho, né? E aí, o ano passado, eu conversando com a diretoria, eles falaram, Vanessa, se for necessário, nós vamos abrir 2 turmas, né? Então, assim, eles são muito abertos para essa realidade. E hoje, né, nós abrimos 90 vagas, nós estávamos com 90 idosos, né? E por quê? Porque a capacidade nossa dentro da sala de aula, né, aqui fica muito próximo, né, dos sanitários, né, do bebedouro, né, para a comodidade deles, né, para a qualidade realmente de vida deles naquele trajeto, para que eles não corram nenhum risco aqui ao estarem aqui dentro da instituição. Então a gente tem todo esse zelo com eles, né? Poderia ser feito em outro lugar? Lógico que poderia, né? Mas nós sabemos que tem escada, nós sabemos que há uma limitação nos elevadores, que demoraria muito, né, para o elevador levar toda essa quantidade de pessoas. Então, assim, nós tentamos acolher, né, esses 90 idosos, né, numa sala que ela é muito ampla, né, que eles se sentem muito à vontade, mas que ainda a gente tem esse limitante, né? Nós temos essas 90 vagas.
e que a gente abre a inscrição do projeto e em 2 dias se encerram as inscrições, porque a gente não consegue deixar por muito tempo, porque aí começam as pessoas ligarem aqui, e aí nós não temos vaga para oferecer. Mas sempre quando é o início de um semestre, né, quando alguém, né, acaba falando, Vanessa, por favor, né, deixa a gente entrar, falo, olha, eu vou tentar. Espera só um pouquinho que eu vou tentar. Mas sempre a gente dá um jeitinho para estar colhendo esses idosos. E Vanessa, o projeto é de graça, né? A gente não falou sobre isso. É de graça, sem custo. Tem alguma taxa de inscrição? Como que funciona? Não, o projeto é inteiramente de graça, né? Geralmente dentro do semestre a gente tem de 19 a 20 encontros, né? Esses encontros, eles acontecem todas as quintas-feiras, das 14 às 17, né? E a gente também, né, não tem exigência nenhuma em questão à escolaridade. Então, todas as pessoas podem participar, né? A única coisa é acima de 60 anos, né? E a gente não consegue, por exemplo, né, trazer esse idoso até aqui. A gente não tem, nós precisamos que alguém, um familiar, né, ou o próprio idoso, né, se locomova até a instituição. Então, assim, mas a instituição sempre promoveu o melhor que ela sempre pode oferecer para esses idosos, tá? Sempre, assim, a gente escolhe com muito carinho os professores, né? Tentando realmente variar muito a questão dos temas. Procuro escutá-los para saber o que eles gostariam, né, de ter nos próximos semestres. Ter um feedback realmente do que eles estão realmente precisando, que eles gostariam que eu ainda não consegui oferecer, né? Então, para que isso fique muito dinâmico, muito gostoso, né? E que eles sintam prazer de estar aqui por essas horas. Muito bom. Vanessa, uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. É um curso de qualificação ou um curso livre? Não é um curso que você vai sair com um diploma, é um curso livre de vários temas, né? É um curso livre, né? A pessoa não vai sair aqui com diploma, ela não vai sair daqui com certificado, né? É realmente uma socialização da instituição, né, com os idosos, né? Então, por isso que não há uma exigência, né, de escolaridade. Então, todos aqui são muito bem acolhidos, né? E a gente não faz nenhuma distinção de ninguém em relação a essa questão. Muito bom, professor. O senhor já é acostumado a dar aula para a galerinha mais nova, enfim. O que é o diferencial dessa turma da terceira idade? Como professor, a aula? A interação. A interação. Eles têm histórias próprias, exemplos de vida própria. Então, quando você abre para eles falarem sobre esses exemplos, todos têm alguma coisa de qualidade para falar. E é isso que enriquece o conhecimento. Porque quando nós estamos numa sala de aula convencional, às vezes é muito comum nós transmitirmos para o aluno, e o aluno muitas vezes não interage, porque ele não tem a experiência para falar de um tema. Vamos falar assim, eu dou uma aula sobre UTI. Às vezes o aluno não tem nenhuma experiência sobre UTI, então ele ouve muito mais do que ele interage. Quando nós vamos para o UNIAT, nós estamos falando sobre, por exemplo, atividade física, ou sobre como ele se desenvolve dentro do histórico dele, né? De atividades, como é que era a infância, como é que era a juventude. Aí ele me traz muita informação. Muitos eram atletas, né? Muitos tinham já alguma prática regular que foi perdida por causa das capacidades físicas, mas eles acabam trocando essas experiências. Quando nós falamos de espiritualidade, por exemplo, aí então nós temos um público que sabe o que é isso. Não de ouvir falar, mas é de praticar. As relações sociais, eles são riquíssimos nisso. Então, quando há um tema para ser explorado lá, você tem que ir com tempo, não pode ter pressa. Eu sei que a aula dura 2 horas, mas pode durar bem mais. O pessoal adora. Que isso? Eu entrei a 1, saí às 4, 5. Inclusive, eu estava num dia de estágio, eu já avisei meu aluno, falei, olha, hoje vocês não vão me ver. É uma troca de experiência. Eu vou ficar lá. E aí você tem um período de discussões, de interação. Esse é o grande diferencial de dar aula para esse pessoal. E aí eu lembro um pouco da minha infância.
Porque assim, eu sou professor hoje por causa da minha mãe. Minha mãe era professora, está aposentada. E eu ia num programa chamado Mobral. Lembra disso? Sou dessa época. Né? E eu ficava no banco pintando enquanto a minha mãe estava dando aula para os idosos, na maioria das vezes. Agora, acho que é EJA agora, né? O Porque termo, né? é um processo de alfabetização e eu ficava lá. Eu tenho fotos junto com os idosos, né? Então aquilo afetivamente me pega muito. Então quando eu vou para o Uniate, eu tenho certeza que há um start aqui. E aí o que acontece? Eu entro lá, há uma festa. E a gente interage. E aí eles ficam empolgados, ficam emocionados com tudo aquilo. E eles me transmitem tanta coisa boa. Bom, olha o que eu fiz então. Vamos ampliar, não é? Então agora, todas as segundas-feiras, os idosos vão para o nosso estágio fazer a prática de atividade física. Olha que legal. Aqueles que podem, né, se deslocar. Então, toda a segunda-feira, eu consegui fazer 3 grupos. Então, desde a 1h30 até as 4h30, eu tenho 3 grupos e cada um vai no seu horário e os meus alunos fazem a prática de atividade física com eles. Mas não é coisa pouca não, viu? Não? Não, de jeito nenhum. Já foi, seu Jorge? Onde eu me senti assim, aluno na Uniate e paciente lá com o professor Ricardo. Né, eu comentei isso agora essa semana, falei, eu sou aluno da Uniate, eu me sinto paciente também. Como assim paciente? Eu faço terapia, mano. É isso aí. Que legal. E atividade preventiva de equilíbrio, de fortalecimento, de alongamento. Ou seja, nós temos um leque. E quando nós encontramos, Flávia, alguém em particular que precisa de um atendimento um pouquinho mais individualizado, aí a gente leva ela para o estágio. Ele para o estágio da músculo-esquelética, da clínica, aí a gente faz um atendimento com ele. E tudo isso é gratuito e é de uma extrema responsabilidade social da instituição. Veja bem, a Unifev é uma instituição comunitária. Ela não é particular totalmente, ela tem uma responsabilidade social. E nessa responsabilidade social, ela tem que mudar os hábitos, ela tem que fazer uma transformação na comunidade. E é isso que é a universidade. E a nossa faculdade faz isso de uma forma tão brilhante. Muito bonito. E aí é o grande diferencial. Inclusive, para o nosso público que está nos ouvindo, quando vem o MEC aqui, a Vanessa sabe muito bem. A última turma do MEC que veio, eles nos aplaudiram de pé. Eu fiquei assim, impressionado. Eles fizeram assim, nós vamos quebrar o protocolo. Você se lembra disso? Vamos quebrar o protocolo. O que é, né? E nós estávamos todos no auditório. Os 3 avaliadores se levantaram e aplaudiram todos nós. Existe algo diferente. Aí eu coloco como algo diferente, não só na Unifev, mas Votuporanga é diferente. Tem. Votuporanga tem todos os seus secretariados funcionando, mas os secretariados que estão voltados à humanização são muito fortes. Por exemplo, a Secretaria dos Direitos Humanos, nós conhecemos o trabalho deles, né? E isso é tão forte para nós, e eu acho que a Unifev entra nesse processo de personalizar, porque eu estou falando aqui, com ele, eu sei do histórico dele, e eu vou cuidar dele, só que ao mesmo tempo eu cuido do grupo. E o grupo se fortalece, e o grupo tem o quê como referencial? A Unifev, a Vanessa, o professor Ricardo, mas tantos outros professores, porque nós nos encontramos na rua, viu? Nós nos encontramos no supermercado, nós nos encontramos por aí. E aí o que acontece? É abraço, é risada, longe daqui. Você imagina um vínculo de afeto que se cuida? Olha só, verdade. Eu acho que assim, nós ganhamos tanto, não só em sala de aula, mas fora dela. E aí, como relação ao nosso programa, né, de quarta-feira, nós temos um programa tão bonito lá, uma participação. E aí eles também nos ouvem. Aliás, o primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, eu fiz uma pergunta assim, né? Já entro brincando. Pessoal, quem me conhece? Todos conheciam. Por causa Professor Ricardo, do sucesso. Por causa do Jornal da Manhã, né? Então, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, nós fazemos um tema ligado à saúde preventiva. E grande parte dos temas atinge muito a terceira idade. E aí eles gostam. E aí você vê, essa interação faz todo sentido, porque eles vêm para cá e sabem que a gente não só fala por falar. Não é, Vanessa?
Não falamos só por falar. Na verdade, a Unifev age e ela tem essa missão de ação comunitária. E aí, dentro da academia, vocês estavam falando agora de um programa academia. Aquela academia maravilhosa, ela mudou muito agora os sentidos de qualidade. A própria clínica de fisioterapia da Unifev, que também com essa parceria com a Laio, também gerou equipamentos da área de saúde para a terceira idade. Então, ou seja, a gente está num terreno bastante fértil, né? Eu sempre digo isso, nós estamos num oásis que é Votuporanga e que é a Unifev. Isso nos orgulha demais. Ai, muito bom. Gente, o tempo está quase acabando, mas para a gente encerrar, Vanessa, eu queria que você deixasse o convite para quem está nos assistindo. Eu sei que logo, logo já abre uma nova turma, tá todo mundo de olho, mas quem ainda não conhece, não participou, que venha conhecer, não só esse, mas todos os outros projetos que a Unifev tem, muitos de responsabilidade social, pensando nesse propósito de trazer melhorias para a comunidade, né? Sim, fica o convite realmente para todos esses idosos que não conhecem, né, ainda a Uniate. A Uniate, ela vai abrir o próximo semestre em agosto. As inscrições, elas vão começar no dia 5 de agosto. Já anota. Já anotem. E vai até o dia 9. Lembrando que nós temos o feriado do Dia da Cidade. Então, na verdade, nós vamos ter 3 dias de inscrições. Então, assim, vai ser bem limitante. E na próxima quarta-feira, no dia 13, né, já iniciam as aulas. Então, assim, fica esse convite. A instituição não tem só a Uniate, tem a clínica de fisioterapia que trabalha com eles, né? Nós temos também a hidroginástica, que a educação física também faz. Nós temos o coral da Unifev, né? Nós temos teatro, aula de dança, academia, né? Nós temos o coral. Então, assim, nós temos muita coisa para oferecer, né, para a população e também para os idosos. Então, vem conhecer a Unifev, vem conhecer todo esse trabalho maravilhoso que nós nos dedicamos muito, muito, e tenha plena certeza que nós fazemos isso com muito amor. E uma coisa, Flávia, que eu queria falar muito, né, para que todos ouçam, todos os colaboradores da instituição, eles me encontram todas as quintas-feiras e falam: será que um dia eu vou ser acolhido como a Unifev acolhe esses idosos? Já tá todo mundo já pensando na vaga, quer garantir já a vaga. Eu sei que tem fila entre os funcionários para quando a gente chegar nessa idade. Eles falam, olha, eles são preocupados com o café deles, eles são preocupados com a água que eles vão beber, com o lanche que eles vão beber. E quinta-feira é uma alegria, então, assim, né? Todos os colaboradores, eles ficam, assim, muito, assim, ansiosos em receber eles aqui. Então, assim, isso é o amor, né? Isso, assim, é a dedicação de cada colaborador. Não é meu, não é do Ricardo, não é seu, é um programa da instituição, é de todos nós, né? E eu acho, assim, a Unifev muito humana, né? E não é a instituição, somos todos nós, né? A instituição, quanto diretoria, quanto presidência, quanto reitoria, quanto professores, quanto todos que estão aqui, né? E isso é fantástico, é uma coisa, assim, que é transformadora. Então, assim, muito nos deixa feliz com essa atitude, né, que a Unifev sempre teve. Ai, parabéns por estar à frente desse projeto com tanto carinho, viu, Vanessa? Ai, obrigada. Obrigada. Professor Ricardo, para quem está em casa, aquele recadinho, para a gente entender que a gente tem que respeitar o nosso passado, porque foi ele que trouxe a gente aqui. Então, a gente tem que respeitar os idosos, porque o que a gente vive hoje foi por conta da história que eles passaram. E enxergar o idoso como uma pessoa que merece respeito, que merece estar ativo dentro das limitações dele, mas ele ainda merece viver muito, né? Sabe, na tribo indígena, a pessoa mais respeitada não é o pajé. É o idoso que cuida da criança, mas que ensina os caminhos, porque caminhos são difíceis. Aprendeu a pescar, a caçar, aprendeu todos os elementos que os jovens ainda não aprenderam. Mas esse idoso ajuda a diminuir esse aprendizado. A rapidez agora com que eu entendo como pescar, como caçar e como me relacionar.
quem tem essa história? É o idoso da tribo. Então, esse idoso é a pessoa mais importante da tribo. Nós temos que ter essa mudança de comportamento nosso. Porque eu entendo e a sociedade entende que é uma mudança muito rápida pela tecnologia. Ok. E às vezes muito idoso não consegue acompanhar isso, como muitas vezes nós mesmos não acompanhamos. Ok? Mas há algo que é fundamental. O aprendizado sobre a humanidade. Eles têm muito para nos ensinar. Muito. E aí, quando eu falo humanização, eu estou falando exatamente da essência deles. Quando você vai para uma instituição, por exemplo, como é a Santa Casa, como é uma instituição na área de saúde e tal, né? Você vê que todos eles precisam ter um cuidado muito grande com o idoso. E cada vez mais o Brasil envelhecendo, eu tenho que ter mais respeito e dignidade a isso. Eu sempre converso com o Dr. Seabra, né, que é o nosso promotor ligado à terceira idade, né? É o que cuida dos idosos no município. O Dr. Seabra, inclusive, vai um abraço para ele. Ele é prudentino, né? Olha só que interessante, né? Eu também nasci em Presidente Prudente e nós conversamos muito sobre isso. Ele diz assim: as histórias, Flávia, elas quando entram no escritório dele, são histórias robustas, nunca são simples. E essas histórias robustas, quando transportadas para a realidade de hoje, nos ensinam muito. Daí o respeito que nós temos que ter. Quando entra um idoso no ambiente, você não tem apenas uma pessoa física entrando ali. Você tem uma história familiar, você tem uma experiência de vida, você tem tropeços, erros e acertos, conhecimento. Então ele te traz pronto algo que não está tão fácil de ser adquirido, por exemplo, na leitura de um livro. Então é essa nossa grande observação. E aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender. Nós somos privilegiados quando abraçamos o idoso. Porque nós estamos recebendo dele e quando ele nos respeita, quando ele nos dá carinho, ele é verdadeiro. Porque o idoso não mente. É igual criança, né? É verdade. Ele não mente. E se você vacila, ele também corrige. E nós vemos isso todos os dias. E aí é que esse aprendizado é eterno. Ai, muito bom. Seu Jorge, para encerrar com o senhor, antes de tudo, obrigada por o senhor dividir um pouquinho da sua história, que eu sei que é um pouquinho. Para quem está em casa nos assistindo, entrando na terceira idade, pensando, minha vida acabou. A terceira idade é um novo começo, um recomeço? Dá essa orientação, essa dica para a gente. Eu vejo hoje a terceira idade como o início da vida verdadeira, do viver verdadeiro. Eu penso que antes disso tudo nós corremos atrás de coisas, de um monte de bagagem, de coisas que a partir da terceira idade, que hoje é considerada a partir de 60, e penso que até já está para mudar, é o início da vida verdadeira, onde vou olhar verdadeiramente. Hoje de manhã falava disso, estou numa praça, eu vejo a praça verdadeiramente, vejo todo o contexto, um rio, né? Isso que vocês estão falando aqui me enriquece muito e quero parabenizar a Unifeb em primeiro lugar por tudo isso, por essa acolhida, muito, muito 10. E eu diria que eu passei a me olhar mais e perceber como pessoa, né, com uma experiência, como o professor Ricardo bem disse, né, com uma bagagem completa, gigantesca, seja qual for o meu nível de conhecimento, minha posição social, seja qual for. Mas daqui para frente que eu tenho tempo para viver, para ser verdadeiramente ser humano. Ser um ser humano simples, né, mas com qualidade de vida, transmitindo vida, né? Muitíssimo obrigado, Anitta. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Ela comentava alguma coisa, eu vinha pensando aqui, pessoas que eu conto da Unifeb. Ontem uma pessoa, nem 30 anos, tinha assim, como é que eu faço para participar da minha arte? Juro, ontem uma pessoa me falava isso. Vai ter que esperar uns 30 aninhos. Aí, outros perguntam assim, como é que faz para ir lá? Como é que funciona essa Uniarte? Né? Pessoas que talvez tenham uma visão distorcida sobre isso, uma vez veio me buscar aqui e falou assim, aquele senhor que estava lá também faz Uniarte? Sim, faz Uniarte.
E como é que eu faço para fazer o NIAT? Uma pessoa formada, um doutor, advogado, parece, da cidade aí, minha família vai de carona, e disse assim, como é que eu faço para fazer isso aí? E ontem uma moça, fisioterapeuta, ex-aluna dele até, falou para mim assim, como é que eu faço? Com quem que eu falo lá? É com o Ricardo que eu falo, que eu quero ir lá para aprender mais, que eu apresentei uma sugestão para ela no trabalho dela, né? Claro. Coisa aprendida aqui. Claro. Inclusive, eu levo muito isso para minha casa, né? Ela falou do número de alunos, e eu pensei aqui comigo, algumas vezes fizemos convite, por exemplo, quando surgiu agora o programa de teatro, de coral, e eu perguntei para quem ofereceu, né? Para a gente vir visitar e participar disso, eu perguntei assim, posso trazer meus irmãos? Ele falou, pode, os vizinhos. Falei, eu sou de irmão, eu tenho 111 lá em casa. Eu quero agradecer muito, muito, muito a Unifeb, a cada um de vocês pela oportunidade, e a Votuporanga, né? E a todos que fazem parte desse trabalho maravilhoso de conscientização da importância da terceira idade. E a Vanessa fez um convite para os idosos. E eu gostaria de ampliar esse convite para a família dos idosos, né? Porque muitas das vezes o idoso está lá, ele está restrito a pouca informação. Eu falei lá na minha casa, muitos de nós fazemos que nem avestruz. Não fiz nada, está tudo errado, só vou comer e vou me esconder, né? E precisa que a família motive, acorde e mostre, olha, tem isso, vamos lá ver de perto, né? Inclusive essa moça de ontem que perguntou incisivamente mesmo assim, como é que eu faço para participar? Será que eu posso ir lá na Uniat? Falei, a partir de 60 anos, eu falei, eu queria aprender mais, por um simples papel que eu levei lá, e comentei com ela assim, posso sugerir? Pode. Isso aqui é assim, onde você aprendeu isso lá na Uniat? E aí, como é que eu faço para participar da Uniat? Né? Eu fui aluna do professor Ricardo. Será que eu puxou o celular? Será que eu falando com ele? Muitíssimo obrigado. Obrigada. Ela me dá um toque já. Insiro ela. Muito bom, seu Jorge. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Adeus à Unifeb, à Votuporanga e a cada um de vocês. Obrigada ao Lar também, que ajudou para o senhor estar aqui com a gente. Um beijo muito especial. De maneira muito específica. Para todo mundo. Minha gratidão ao Lar São Vicente de Paulo, para toda a equipe de lá. Que me inseriu aqui, que me fez conhecer esse programa maravilhoso, foi o pessoal do Lar. E ó, esse programa a gente vai mandar lá para Porto Murtinho, para o pessoal ver, para a família ver, viu? Obrigada, viu, professor Ricardo? Obrigada mais uma vez, tá? Vanessa, obrigada em nome de todos os professores, todos os colaboradores que participam. Você está à frente aí de uma maneira muito maravilhosa. Eu só escuto falar bem, os idosos amam. Falou da Vanessa, acho que vem a palavra acolhimento. Eu sei o quanto você acolhe, batalha por eles, parabéns, tá? E um beijo para todo mundo que faz parte do projeto, viu? Muito obrigada, Flávia, pela oportunidade. Você sempre também muito carinhosa com a gente, né? Sempre fazendo a cobertura de todas as aulas, de todos os inícios de semestre. Então, assim, uma parceria maravilhosa. Muito obrigada pela dedicação sua, da sua equipe, que sempre vão com muito prazer fazer as entrevistas com essas pessoas maravilhosas que são acolhidas por nós. E que a gente continue aprendendo ainda mais com eles, porque na verdade é a gente que aprende, né? Com certeza. Muito. Obrigada, gente. Muito obrigado. Esse programa e os outros você confere na íntegra nas nossas redes sociais, no nosso site. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.